Bem-vindo a todos, sou Wanderley Mensor. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas ferramentas básicas do 3ds Max e a função de alguns botões. Bom gente, eu sei que o vídeo está longo, mas vocês vão entender que no decorrer do vídeo, às vezes é necessário explicar uma coisa para você entender outra. Vou pedir para vocês verem esse vídeo como um tour pelo 3ds Max. Eu vou sugerir você assistir esse vídeo na velocidade 2.0. Quando você tiver uma dúvida, você reduz. Se você é iniciante, vai te ajudar bastante. E se você já tem alguma experiência, pode ser que tenha alguma ferramenta, alguma coisinha ali que possa te ajudar no seu dia a dia. Vamos pro vídeo. Bom, gente, para começar, nós vamos utilizar a tecla Alt W para ir em cada uma dessas seções do seu 3ds Max. Aqui na esquerda você tem outras opções de tela, de disposição, você pode utilizar de acordo com a sua necessidade. Eu utilizo geralmente essa daqui para modelar blocos e para renderização eu utilizo essa daqui. Você pode ir com o mouse entre as telas e vai aparecer essa seta para você redimensionar a sua viewport. Se você achar interessante, pode estar aplicando. Apertando Alt W nessa cena aqui, com o P nós temos a vista em perspectiva. Com os atalhos T nós temos a vista top e aqui na esquerda você vai ver que ele muda aqui. Por exemplo, se voltarmos para a perspectiva, ele volta a aparecer aqui a palavra perspectiva. Nós temos outras vistas como ortográfica, a vista, todas as outras vistas top, front, left, right, elas são ortográficas. Então, se você precisar uma vista 2D, você utiliza destes comandos aqui, destes atalhos. Para movimentar a tela, você aperta o seu scroll do mouse e arrasta. Utilizando junto com a tecla Alt, você vai rotacionar, orbitar o seu objeto, a sua cena 3D. Aqui na direita você também tem esse quadradinho 3D, que é para você se situar. Por exemplo, se você olhar essa cena, você saber se você está olhando por baixo ou por cima. Nesse caso, você consegue perceber que está por baixo, pelo quadradinho 3D. Utilizando o scroll do mouse, você consegue aproximar ou afastar, dando zoom na cena. Aqui na direita nós temos o painel com várias opções de modificadores e também para iniciarmos a modelagem. Se você deixar o mouse em cima, vai aparecer o nome de cada um desses painéis. No caso, a gente vai usar aqui o primeiro de geometria, clicar em box. Utilizando o scroll, apertando o scroll do mouse e Alt, eu vou rotacionando aqui para ficar num ângulo que é melhor de ver. Nós vamos começar criando uma box. Aqui na direita você vai clicar em box, clica na sua cena, arrasta, solta, empurra para cima ou para baixo o mouse, clica mais uma vez. Com isso você criou um objeto 3D. No caso, ele não está com as dimensões corretas ou desejadas. Nós vamos ajustar isso. Só para você saber, se você clicar, arrastar e subir de novo, você vai continuar criando box. Você tem que apertar o botão direito para cancelar o comando. E agora a gente já vai começar a aprender as ferramentas principais, que é que você vai selecionar, que você só seleciona, você não movimenta nada, tá? Então a gente vai selecionar os objetos que a gente quer deletar, apertar Delete e vamos selecionar esse objeto que a gente fez. Apertar W e você vai ver que vai aparecer os comandos de movimento. Y, X e Z. O nome disso daqui é Ginzo. Nós temos o de rotação, que é o E, e o de escala, que é o R. Então sempre seleciona com o Q, aperta o W para movimentar, para cima, para a direita, para o X. Nessa primeira box que a gente criou, vamos deixá-la com as medidas iguais. Vamos usar nossa ferramenta de seleção, clica nela, vem aqui na direita nesse quadradinho, e a gente vai descer aqui, dar 2 cliques, clicar 50, 50, 50. Agora ela vai ter 50 centímetros em todas as dimensões. Onde existem esses modificadores, clicar com o botão esquerdo, você consegue alterar as medidas do objeto. Se você utilizar o botão direito do mouse em cima dessas setinhas, neste painel ou em qualquer outro painel do 3ds Max, ele vai resetar o valor informado. Então aqui está 94 centímetros, 54, eu vou clicar com o botão direito, ele volta para 0. Se eu fizer isso em todos, a box até some da tela. Nossa ferramenta Q, como vocês viram, é a ferramenta de seleção, porém ela tem essas opções de formatos de seleção. Se você ficar apertando a letra Q, ela vai mudando. Se você vier nesta primeira, é um formato quadrado, retângulo com linhas retas. A segunda é para seleções onde você precisa desse formato circular.
Essa você vai clicar, arrastar, solta, e você vai clicar nos outros pontos que você quer fazer a seleção até você voltar para o ponto 0. Clicando aqui, ele vai selecionar dentro do desenho que você fez. Essa daqui é a versão curva, então você clica, arrasta e volta para o ponto e solta. Se você clicar, arrastar e soltar aqui, tá vendo essa linha reta? Ela vai considerar essa linha que você deixou antes de terminar a forma. Essa última aqui, ele vai criar um formato de seleção, você pode ver a linha pontilhada ali na tela. Tudo que passar por ali, ele vai selecionar. Se no caso nós tivermos um objeto na cena ou mais de um objeto e utilizarmos desta ferramenta aqui, eu vou voltar para a seleção linear. Se ligarmos essa opção, ele só vai selecionar o que tiver dentro da seleção. Então tá vendo que a box não está completamente dentro da seleção? Se eu soltar, não vai selecionar nada. O objeto tem que estar 100% dentro da seleção. Apertando W, podemos também selecionar o objeto. Porém, se você clicar no objeto com a ferramenta W aqui em cima ligada, você vai automaticamente mexer o objeto de acordo com o último movimento do Ginzo que você fez. Então, se eu clicar no Z e subir, Ctrl Z. Agora, cliquei fora e vou clicar de novo no objeto e já vou mexer o mouse. Ele salvou a última posição. Se eu clicar aqui nesse pontinho aqui embaixo, uma vez, e clicar em qualquer outra parte do objeto, ele vai salvar como se eu estivesse mexendo em todos os eixos. Aquele pontinho se refere a todos os eixos do objeto. Se eu clicar entre o X e o Y aqui nesse plano, quando eu clicar no objeto, ele vai salvar que eu estou mexendo entre o X e o Y. Assim vale para cada um dos eixos que nós temos aqui no Ginzo. Uma dica de seleção que eu acredito que já vale vocês tomarem atenção é sempre selecionar o objeto com o Q aqui em cima. Select Object. Depois você muda para a ferramenta Mover, Rotacionar ou Escalar. Ainda na ferramenta Mover, nós temos algumas opções aqui embaixo que estão relacionadas a medidas e também estão relacionadas à posição do objeto em relação ao centro da nossa cena, que é no centro do grid, nessas duas linhas pretas. Se você apertar com o botão direito em todos esses pontos, todos os objetos que você fizer isso vão voltar para o centro da cena. Sempre é considerado o posicionamento do Ginzo, não o posicionamento do objeto, o centro do objeto. Então, se o nosso Ginzo está nessa altura, essas informações que aparecem aqui embaixo são referentes ao Ginzo. Se não tiver nada selecionado, só vai ter a posição do nosso mouse aparecendo ali. Selecionando o objeto, você pode ver aqui que está menos 67 no X. Se a gente ver aqui o eixo X, então aqui para trás é o negativo, daqui para cá é o positivo. Bom, agora no Y a gente vê que está menos 92. Se puxar para a direita, então dessa linha aqui para a direita é o positivo, dessa linha para cá, negativo. A mesma coisa com o eixo Z em relação ao grid. Se a gente chegar aqui para baixo do grid, ele vai começar a ficar negativo. Como é que você vai fazer para ele ficar na altura do grid? Você vai vir aqui no eixo Z, apertar com o botão direito. Se eu apertar com o botão direito em cada um desses, vai voltar para o 0. Se eu quisesse que ele só movimentasse para cima, eu coloco aqui que eu quero que ele fique 5 centímetros acima. Eu quero que ele fique 50 para o lado positivo e 50 para o lado positivo do X. Se eu quisesse que ele ficasse 50 negativo, só coloco menos na frente, ele vai para o lado negativo. Se você clicar nesse ícone aqui, selecionando um objeto ou não, ele vai mudar automaticamente para a posição do objeto. Então veja só, ele estava 50 para um lado, 50 para o outro e 5 centímetros acima. Agora zerou tudo. Por quê? Agora o eixo, o Ginzo é o eixo. Então agora se eu quiser movimentar esse item para a direita, eu vou clicar aqui no Y, vou colocar 50 e ele vai zerar de novo. Então não tem mais como eu movimentar ele em relação ao eixo da minha cena se eu não desmarcar essa opção aqui. Quando eu devo utilizar ou não essa ferramenta ligada? Geralmente eu utilizo dessa maneira que está aqui, com o eixo, com as informações baseadas no eixo do objeto, mas há casos que pode ser interessante você saber, até para você posicionar, porque alguns objetos ou plantas, vamos dizer que venham
distantes do eixo da cena. Você tem que trabalhar o máximo possível dentro e mais próximo do eixo da cena, do eixo 3D, que é no caso o ponto zero. Se você clicar aqui, botão direito, botão direito, botão direito, mesmo um objeto que veio longe do ponto central e apertar a letra Z, você vai ver que ele vai se movimentar para o ponto central. Então, importou um bloco, uma planta, um bloco 3D que seja, você pode utilizar desse método aqui para voltar ele para o centro, ajusta o bloco. Eu uso esse método aqui para localizar e ajustar a posição do objeto, e depois para manipular ele dentro da cena eu utilizo dessa maneira aqui mesmo. Você também pode utilizar na ferramenta mover, quando o objeto está selecionado, clicar aqui no botão da ferramenta mover com o botão direito, você vai abrir essas informações. É como se fosse as opções que eu te mostrei aqui embaixo. A posição do objeto em relação ao ponto zero e as informações do objeto em relação ao próprio eixo que você faz as mudanças. Para que serve isso? Vamos dizer que você colocou um objeto na cena, ele foi selecionado, ou algum outro objeto na cena, você quer trazer ele para o ponto zero. Você pode clicar com o botão direito, apertar com o botão direito em cada uma dessas setinhas, e ele vai vir para o ponto zero. Ou se você quiser criar uma informação a uma distância específica, você também pode utilizar dessa ferramenta. Cabe a cada situação que for favorável. Agora a ferramenta rotacionar, a letra E. Você vai ver aqui em cima ela ativada. Você vai rotacionar no eixo Z, Y e X. Aqui embaixo você vai ver que ele ficou com os ângulos de rotação todos quebrados em posições bem fora do comum. Apertando com o botão direito aqui embaixo, você retorna tudo para zero. Aqui em cima você também consegue apertar com o botão direito na ferramenta e você vai ter as informações em relação ao mundo e em relação ao próprio eixo do ginzo do objeto. Se você rotacionar o eixo no próprio objeto, você vai ver que vai alterando as coordenadas em relação ao ponto zero. Então, se você pegar um objeto que foi rotacionado e tiver se você quiser retornar ele para o ponto zero, você pode clicar nele, ir aqui em cima e voltar todo para o zero. Agora a ferramenta escala na tecla R, você consegue ver que tem o ginzo de escala, sempre no mesmo ponto. Se você deixar o mouse no centro, você vai fazer escala completa no objeto. Ctrl Z. Se você fizer num plano entre o Z e o X, você vai fazer escala somente naquele plano, ou assim em cada combinação. Se você for só num eixo, ele vai fazer só num eixo. Um ponto importante é que essa ferramenta, se você ficar apertando ela, você vai ver que vai mudar lá em cima a forma da escala. A ferramenta escala ela possui 3 formas de aplicação. A primeira, ela faz uma escala completa do objeto de uma forma que não altere certas proporções. As outras opções possuem diferentes formas que a ferramenta atua. Por exemplo, voltando aqui para a primeira, você vai ver aqui embaixo, você vai ver que eu não tenho a opção de mover pelo eixo Y e Z. Se eu vier aqui nas setinhas e mexer, você vai ver que eu não consigo alterar nas outras escalas. Ela altera o objeto como um todo se eu utilizar aqui pelas setinhas. O ponto interessante é que se você clicar na flechinha com o botão esquerdo e utilizar a tecla Alt, você vai conseguir um ajuste mais refinado e mais lento dessa alteração da medida ou dos valores que você estiver ajustando. Para ajustar no eixo Y e Z, você vai ter que utilizar a segunda opção, a qual agora oferece eu poder utilizar aqui, através desses parâmetros, ajustes específicos para cada eixo. A terceira opção de escala, você vai clicar no objeto em algum eixo e você vai ver que ele cria uma deformidade no objeto. Pode ser interessante em alguns casos. Se você quiser ajustar para a ferramenta Q, seleção, não ficar mudando lá em cima, que acredito que não seja interessante, porque quando você seleciona um modo, que é o mais utilizado, esse linear, você não quer que cada vez que você aperte, fique mudando. Da mesma maneira que a letra R, a ferramenta escala, fica mudando. A primeira coisa que você vai fazer é clicar em Customize, Hotkey Editor. A primeira coisa que a gente vai fazer é já clicar aqui na ferramenta da engrenagem, Save As. Nós vamos vir aqui embaixo e colocar Hotkey
Podemos colocar a data de hoje, ou da forma que você achar mais interessante salvar. Nós vamos vir aqui e clicar em Smart. Um ponto importante. Aqui na direita eu digito o nome da função. Aqui em Hotkeys você vai procurar clicando na função. Se eu clicar a letra Q, existem vários comandos em painéis específicos. Se eu abrir algum tipo de painel, ele vai dar uma opção específica. Quando eu apertar Q, vai ativar algo dentro daquela ferramenta, dentro daquele painel. E aqui na direita eu coloco o nome da função. No caso, a função da escala e da seleção, no caso vai ser Smart Select e Smart Scale. Nós vamos clicar em um, aqui na direita nós vamos remover, vamos clicar no outro, remover. Done, ele vai obrigatoriamente te pedir para salvar. As ferramentas ainda não estão funcionando. Para funcionar nós vamos de novo no Hotkey Editor, nós vamos aqui na direita em Actions, escrever Select, Object, aqui já apareceu. No caso, nessa segunda opção, Main UI Selection, clicamos nela, viemos aqui na direita, apertamos Q, Assign. Agora nós vamos vir em Select and Scale. Opa, já apareceu ali. Clicamos nessa opção, Main UI Tools. Aqui na direita, vamos no R, Assign, Done, Save. Agora, se você apertar a letra Q, ficar apertando ela, não vai mudar. E ficar apertando a letra R, escala, não vai alterar. Assim, quando você selecionar manualmente um modelo específico de escala ou um modelo específico de seleção desejado, para aquele momento, você não vai ter problema em ficar mudando automaticamente. Utilizando a ferramenta Mover, nós vamos pressionar Shift, clicar em algum dos eixos e arrastar para o lado. Quando soltarmos, vai aparecer a opção de Clone. No caso, nós podemos criar uma cópia. Vou clicar OK. No caso da cópia, se eu fizer qualquer alteração apertando o botão direito, nós podemos transformar esse objeto ou qualquer objeto 3D em uma Mesh, Editable Mesh, Editable Poly, Editable Path ou NURBS. Eu até hoje sempre utilizei em 99% Editable Poly. Alguns casos eu já usei Editable Mesh, mas não me lembro, já fazem meses ou até anos, mas no geral é sempre Editable Poly. Quando você transforma um objeto que era uma box, como eu vou clicar aqui na direita, é um objeto primitivo. Todos os objetos primitivos têm o objetivo de se transformar, serem a base de um objeto complexo. Um objeto que você vai dar modelagem a ele, você vai moldá-lo. E é da mesma maneira que você tem as ferramentas para mover os objetos, os blocos, você vai utilizar das mesmas ferramentas Q, W, E, R, seleção, movimento, rotação e escala, para manipular os vértices, que são esses pontinhos de cada objeto. Cada ponto fica no fim de cada segmento. Cada segmento, cada linha dessa daqui é chamada Edge. Aqui na direita eu selecionei o Edge, agora eu só seleciono as linhas e modifico as linhas. Aqui na direita nós temos o Border, que eu já vou explicar. Aqui nós temos o Polygon, que são os três mais utilizados, vértices, edges e polygons, que são as faces. Cada face você vai poder utilizar, movimentar, manipular da maneira que você achar interessante, da maneira que você quer que o objeto se transforme. E aqui nós temos o Element. E como vocês podem ver ali na direita, ele é uma caixinha fechada. É como se ele fosse uma ferramenta para selecionar todas as faces que estão agrupadas, todos os edges e vértices que estão agrupados nesse bloco. Agora eu vou clicar na ferramenta Polygon, com a ferramenta Seleção, letra Q, vou clicar em uma face, deletar. Vou clicar agora na ferramenta Border. Quando eu clicar nessa parte que eu deletei a face, é como se ele pegasse justamente a parte da borda e selecionasse ela como um todo. Se eu voltar a selecionar aqui na ferramenta Polygon e deletar outra face e voltar na ferramenta Border, ele vai selecionar toda a borda das faces que foram deletadas. Se eu deletar, por exemplo, aqui na ferramenta Edge, essa linha,
essa linha vai deletar essas duas faces, porque ela fazia junção entre as duas faces, e as outras linhas laterais junto a ela já tinham ancoragem com outras linhas. Por isso que não foi deletada as outras faces. Voltei aqui no Ctrl Z. Se por acaso o seu objeto não está com as faces claras internamente, você pode clicar aqui com o botão direito, Viewport Preferences, aqui na primeira opção. Se o seu estiver em 1, você vai colocar em 2. No caso, são duas lights agora na cena, vão estar iluminando e deixando o seu objeto agora com as faces internas também claras. Mas é importante você entender que aqui na ferramenta seleção desse objeto, se você olhar lá em cima, esse segundo quadradinho sempre vai ser para editar, modificar o objeto que estamos selecionados. Clicando aqui na ferramenta Polygon, quando clicamos em uma das faces, você vai ver que tem um lado que fica mais escuro que o outro. Se você fizer Ctrl A, se você apertar Ctrl A, você vai selecionar tudo o que tem de face nesse objeto. Se tivéssemos mais faces, também seriam selecionadas. Se você for ver conforme eu vou movimentando, você vai ver que as faces de fora são mais claras que as faces de dentro. O nome disso é que toda face tem o lado certo e o nome desse lado é backface. Se por acaso algum bloco estiver com a backface virada, você vai fazer Ctrl A ou selecionar somente as faces desejadas, botão direito e na opção Flip Normals. Agora as faces estão invertidas, você pode clicar com o botão direito, Flip Normals, para voltar ao normal. Sempre que você editar um bloco 3D, eu vou abrir aqui na direita o painel para ficar mais claro as informações. Vai haver diversas informações de como manipular o seu objeto. Eu te expliquei um pouco como funciona a manipulação de um objeto para poder continuar com os exemplos de manipulação com um Shift quando você clica e arrasta um objeto. Você viu que a cópia, eu vou clicar OK e vou criar mais um. OK. Você viu que a cópia não interfere no objeto original. Agora eu vou clicar nesse outro objeto, apenas para fins de entendimento, vou clicar, arrastar e vou aumentar o número aqui embaixo de cópias para você ver que é possível ajustar esse número para o que for desejado. Vou deletar os que não forem utilizados, porque agora nós vamos utilizar somente uma cópia em instância. Quando clicamos OK, uma cópia em instância, voltando lá em cima, na aba Modify, você vai ver que esse objeto tem agora o nome em negrito. Quando alteramos um objeto que é feito em instância, ele altera também o objeto original. E no terceiro exemplo, mover para o lado, utilizando a tecla Shift, com a opção de referência. OK. Agora, esse objeto é a base, e esse objeto ele vai ter uma linha azul acima dele. O que isso significa? Quando você clica aqui em Modifier List, vai aparecer todos os modificadores para serem aplicados no seu objeto 3D. Eles podem ser somados, um em cima do outro. Por exemplo, se você vir aqui e clicar Edit Poly, Edit, quando você começar a escrever já vai aparecer Edit Poly. Quando você selecionar o objeto base, você vai ver que é uma forma de instância, porém, ele é feito para que você modifique um objeto e todos os outros obedeçam a esse objeto. Ele tem uma característica diferente da instância, porque você pode, como você viu aqui acima dessa linha, criar modificadores que não interferem no objeto base. Mas o objeto base, Edit Poly, interfere nos outros objetos que foram feitos de referência. Então, o objeto principal vai mandar nos outros objetos e eles também podem ter outros modificadores específicos que são interessantes de serem utilizados dependendo do que você vai modelar. Agora, para utilizar a ferramenta Snap Toggle, você vai apertar S e ela tem várias opções de aplicação. Nós vamos utilizar a princípio a 3. Quando você selecionar o seu objeto e movê-lo,
ele vai começar a criar pontos de ancoragem, pontos onde ele fica travado, onde ele vai fixar o pivô. No caso, ele está fixando no grid, que você pode ativar e desativar com a letra G. Se você apertar S, você vai desativar a ferramenta e você vai conseguir movê-lo, porém sem ancorar em nenhum ponto. Apertando Shift e arrastando para o lado, nós vamos criar uma cópia deste objeto. Nós vamos agora apertar Shift, botão direito, ir na opção Grid and Snap Settings, ou você também pode acessar esse painel vindo aqui em cima da ferramenta desejada, no caso Snap to Go, botão direito, e nós vamos desativar Grid Points e ativar Vertex. Eu também gosto de usar o Midpoint. Aí fica a critério seu qual ferramenta no futuro você pode estar ativando ou somente em momentos específicos. Em Options nós também devemos ativar essa opção, Enable Axis Constraints, para poder movimentar o eixo com o snap em direções específicas. Podemos fechar essa aba. E quando movimentarmos, por exemplo, no eixo X, clico aqui, eu consigo travar agora nos vértices e nos midpoints das edges, das linhas laterais do objeto, ou qualquer linha do objeto, e ancorá-lo de acordo com a minha necessidade. Se clicarmos entre o eixo X e o Y, vamos ter esse plano. Esse plano, eu vou estar movimentando o objeto entre o eixo X e o eixo Y. Se clicarmos naquela bolinha lá embaixo, onde seleciona todos os vértices, movimentaremos o objeto como um todo, aonde soltarmos ele, ele ficará ancorado. Lembrando que esse é o posicionamento, sempre que tivermos o snap, ele está ligado ao Jinzo, não é em relação à modelagem 3D. Podemos também ativar o Snap Tool com a ferramenta rotacionar. Você pode ativar o Snap para rotacionar apertando a tecla A ou clicando aqui em cima. Com o botão direito, clicando aqui em cima na ferramenta, você também chega no mesmo painel, onde você pode mudar o ângulo de rotação que está no momento de 5 em 5 graus, que seria aqui. Podemos colocar 35 graus, por exemplo, rotacionar, e agora ele fica travado em 35 graus. Se apertarmos a tecla A, ele volta a ficar na rotação livre, sem nenhum tipo de ancoragem. Também temos o snap da ferramenta escala. Se você clicar nessa, tentar escalar o seu objeto, você vai ver que ele fica travando de pontos em pontos. Lá embaixo você consegue ver que está de 10 em 10. É o mesmo painel das outras opções de snap, que você consegue alterar o quanto o objeto vai escalar. A outra opção que nós temos lá em cima, se você clicar com o botão direito, seria essa opção de snap. Se modificarmos essa opção, por exemplo, para 5, apertarmos OK, vou vir aqui no meu painel de criação, box, criar uma box, botão direito, ir no painel de modificação e vou clicar aqui, deixar tudo com 50. Cada vez que eu clicar uma vez em cada setinha, ele vai mudar agora de 5 em 5. Isso vale também aqui para medidas, escala e outros modificadores. Agora eu vou mostrar como utilizar a ferramenta Mirror. Eu criei um objeto com diversas formas diferentes nele mesmo para ver o efeito da ferramenta. Para utilizar a ferramenta, você vai selecionar um objeto, clicar aqui em cima na ferramenta. Assim que clicar, ele fez o Mirror no eixo X. Eu posso mudar para o eixo Y, eixo Z, e ele pode mudar dois eixos ao mesmo tempo. Se você mudar aqui em cima para geometria, ele vai criar um modificador. Como você pode ver ali na direita, ele criou um modificador Mirror. Ou seja, ele não está rotacionando o objeto. Ele está criando um modificador que eu posso deletar e retornar ao objeto base. E se descermos aqui e clicar em Copy, você vai ver que ele vai criar uma cópia. Então ele vai manter o objeto base, além de criar uma cópia na posição que desejarmos. Ele pode criar uma instância ou referência. Agora nós vamos ver a aplicação destas ferramentas. Para utilizar a ferramenta, selecionamos o objeto, clicamos na ferramenta, selecionamos o objeto desejado. Aqui você pode ver as opções que temos de alinhamento, tanto em relação ao pivô quanto no eixo, e opções de escala e orientação. A segunda opção, Quick Align, selecionamos o objeto, selecionamos a opção e selecionamos o objeto desejado. Ele não vai abrir nenhuma opção, ele vai diretamente alinhar o objeto com o outro. A opção Normal Align, selecionamos o nosso objeto,
clicamos na ferramenta, clicamos e deixamos apertado o botão até escolhermos a face que temos como objetivo de alinhar no outro objeto. Agora vamos no objeto desejado, clicamos e deixamos apertado até escolhermos a face que queremos que o objeto seja alinhado. Soltamos e o objeto vai se posicionar na face selecionada. Aqui temos algumas opções de offset e rotação. Ferramenta Place Highlight, selecionamos o objeto, clicamos na ferramenta e clicamos no objeto selecionado desejado. Para utilizar a ferramenta Align Camera, nós vamos vir aqui em Corona Câmera, criar uma câmera. Selecionamos a câmera, clicamos na ferramenta, clicamos na parede ou numa face que desejamos que a câmera se alinhe e ela vai se alinhar com a face. Se clicarmos na ferramenta em outra face, ela vai se alinhar de maneira que fique perpendicular à face. Com a câmera selecionada, clicamos de novo na ferramenta e assim você pode utilizar a ferramenta para ajudar a alinhar a câmera no seu projeto. A opção Create Selection Sets você pode utilizar clicando nos modelos e blocos que você deseja. Você pode criar um nome, Enter, clicar em outros blocos que você deseja, criar um nome, apertar Enter, e agora quando você clicar na seta e clicar no nome Cube, você vai selecionar todos os objetos que você desejou, que você colocou na seleção. Se você clicar na seta e clicar no outro nome, você vai selecionar todos os objetos que você tinha colocado em Cone. Para entrar nas configurações, você clica nesse ícone e você pode adicionar e remover objetos de cada uma das seleções ou criar novas. A ferramenta Scene Explorer, você pode procurar objetos pelo nome. Clicando aqui, você vai na ferramenta Layers, onde você pode organizar seus blocos, suas camadas. Clicando nesse maisinho, você cria uma nova layer. E aqui você tem diversas opções de criar novas layers, aqui nesse ícone. Cada layer nova, se selecionada, vai criar dentro da outra. Se você clicar fora e clicar para criar uma nova layer, vai criar de maneira separada. Cada layer você pode arrastar e ela será movida tanto para fora quanto para dentro de outra layer. As layers vazias não têm setas do lado. Para deletar uma layer, você pode selecionar, pode utilizar o Ctrl para selecionar mais layers, botão direito, deletar. A layer default não tem como deletar, ela ficará sempre no projeto, independente se você utilizá-la ou não. Quando selecionados os objetos na cena, fica marcado em qual layer eles estão. Se eu selecionar dois objetos ou mais na cena, e aparecer em azul mais de uma layer, significa que cada objeto está em uma layer ou alguns objetos estão em uma e outros objetos estão em outra. Se você clicar em uma nova layer com os objetos selecionados, todos eles irão para uma nova layer. Clicando na seta ao lado, você consegue ver os objetos que estão nessa layer. E se você clicar qualquer objeto agora, por eu estar selecionando essa layer, como vocês podem ver do lado, em azulzinho, tudo que eu criar agora, a partir desse momento, vai ser dentro dessa layer, independente da quantia de objetos que eu crie. Para renomear uma layer, você pode selecionar e selecionar novamente com o mouse, ou com o botão direito em Rename. Se clicarmos em Freeze Object, esses objetos estarão frisados na cena, não poderão ser selecionados nem modificados. Se clicarmos somente em um dos objetos, somente aquele objeto será frisado. Se clicarmos na chaleirinha ou no ícone de box do lado, somente a layer ficará com essas marcações. Para criar a marcação nos demais itens dentro da layer, você deve selecionar a layer, clicar nesse ícone, onde selecionará todos os itens dentro dessa layer, apertar Ctrl, selecionar também a layer novamente, e quando você clicar agora para não renderizar, todos os itens serão selecionados, inclusive para transformá-los em wireframe. Assim, na viewport, somente na viewport, eles ficarão dessa forma. Para voltar ao normal, basta selecionar a layer, selecionar os itens dentro dela, apertar Ctrl e voltar a selecionar a layer, e clicar aqui em cima com o comando na layer.
Na esquerda nós temos as opções de filtro, que no caso estão todos ativos. A primeira opção ativa todos, a segunda desativa todos. E a terceira opção, ela vai inverter a seleção. No olho ao lado de cada layer podemos visualizar ou ocultar cada layer. Para criarmos grupos dentro do 3ds Max, você encontra essa ferramenta aqui em cima na esquerda. Quando selecionamos um objeto, já podemos criar um grupo. No caso, eu vou selecionar esses dois objetos, clicar na primeira opção e criar um nome para esse grupo. Agora, quando eu seleciono um ou outro objeto, eles estão dentro do grupo. Será selecionado automaticamente os dois objetos. Para abrir esse grupo, eu devo clicar lá em cima na ferramenta Group. E eu tenho agora outras opções liberadas. Eu tenho a opção Ungroup, que é desfazer esse grupo. Opção Open, que é abrir esse grupo. Agora, com o grupo aberto, ficará essa marcação com essa linha rosa em volta da seleção do grupo como um todo. Se eu clicar nesse objeto que está dentro do grupo, e na ferramenta Mover, você vai ver que a marcação se movimentará junto com o grupo. Quando se trabalha em grupos, deve-se ter o cuidado para não movimentar a linha rosa, porque se você movimentar essa marcação do grupo, você movimentará o grupo como um todo. Por isso a importância de utilizar a ferramenta de seleção e escolher o objeto desejado antes de usar os modificadores de movimento, rotação e escala. Para modificar um objeto ou aplicar algum modificador como Edit Poly, você tem que entrar no grupo. Lá na esquerda, na barra Grupo, vamos clicar em Close. Quando o grupo está fechado, não tenho como aplicar nenhum modificador em um objeto selecionado. O modificador que eu aplicar aqui nessas opções será no grupo como um todo. Agora eu vou mover esse grupo com Shift e vou criar uma cópia. Indo lá em cima na ferramenta Group, vou clicar em Attach. Após estar selecionado o meu grupo, eu consigo atachar outros grupos. Não consigo atachar blocos soltos, somente grupos. Se eu clicar em cima desse grupo, eles se tornarão um só. Vou clicar de novo lá em cima em Open. Agora você vai ver que eu consigo selecionar esses dois objetos que estavam num grupo, porém, o grupo principal ainda fica isolado. Se eu clicar neles e clicar em grupo, eu consigo abrir outro grupo dentro desse grupo. Essa é uma hierarquia de grupos que auxilia na movimentação, na organização de alguns objetos e alguns blocos que você vai pegando com o tempo. Pode ser meio complexo no começo, mas com o tempo você vai vendo que é importante e bem útil a aplicação de grupos dentro do 3ds Max. Para fechar um grupo, você pode criar individualmente em um deles, clicar em Grupo, em Close, ou você pode selecionar tudo que está na cena ou aquela informação dos blocos que você vê na cena, ou somente as abas do grupo que você deseja. Group, Close. Ele fechará todas as abas desse grupo. Para adicionar objetos a um grupo, você vai selecionar um objeto ou mais, clicar em Grupo, Attach. Esses objetos estão soltos e não tem grupo, e eles só serão atachados a outro grupo que já está criado. Se eu clicar aqui nesse grupo que já foi criado, agora vir em Grupo e Open, você vai ver que os objetos agora estão junto com o grupo que foi criado. Para desatachar um objeto ou mais, você clica nele, Group, Detach. Agora esse objeto não faz mais parte do grupo. Esse outro grupo que está dentro do grupo, se clicarmos em Open, clicarmos em um objeto, Group, Detach, ele se detachará do grupo como um todo. Nós temos mais uma opção que eu vou mostrar para vocês. Apenas vou fechar esse grupo antes. A opção Explode irá destruir todos os grupos dos objetos selecionados. Agora nenhum objeto está relacionado com nenhum grupo. Com a nossa aba Layer aberta, vou selecionar todos os objetos, selecionar essa layer que está vazia, vou clicar nesse ícone, todos os objetos agora estão dentro desta layer. Ao selecioná-los, vou criar um grupo, não importa o nome, ok. Quando você ver este ícone, significa que um grupo também está dentro de uma layer. Eu também posso clicar aqui em criar uma nova layer, e por ter selecionado este grupo,
aqui na layer, ele foi movido para a nova layer. Se você quiser movimentar os objetos de uma layer para outra, selecione a outra layer desejada ou crie uma. Abra a layer que você quer, clique nela, clica na opção de selecionar os objetos abaixo e clique nessa opção para movimentar para a layer selecionada. Agora todos os objetos estão na layer selecionada e você pode deletar as layers vazias. Aqui em cima temos mais alguns botões, como por exemplo o botão da tecla M, que são os Materials. Aqui temos o Slate Material. Você pode mudar aqui em Models, Compact Material Editor, ou clicando aqui em cima nesse ícone, mudando para o outro ícone que é do Compact Material. Aqui em cima temos a tecla Ribbon. Quando clicada, abre esse painel. Eu sugiro que você clique nessa setinha para que abra os painéis. Quando selecionado um objeto, viermos aqui na lista de modificadores, colocarmos um Edit Poly, por exemplo, viermos em aqui qualquer seleção, você vai ver que ele já cria outros tipos de informações de acordo com o tipo de seleção que estamos aqui embaixo. E temos aqui em cima outros tipos de seleção também. Esse Populate eu nunca utilizei. Object Paint às vezes é útil, em casos de modelagem principalmente. Esses outros meios também são utilizados para modelagem. Desativando a ferramenta, sempre deixo desativada, somente quando vou modelar algo e eu preciso de uma ferramenta específica, eu ativo essa opção. Para alterar o pivô de um objeto, nós vamos utilizar a ferramenta Q para selecionar o objeto. Na direita nós vamos na terceira opção aqui em cima. Na primeira opção, clicando nela, ela fica ativa. Enquanto ela ficar ativa, nós podemos utilizar a ferramenta Mover, apertando o W, juntamente com a ferramenta Snap 3, e mover o ginzo para a localização desejada. No caso, a gente vai mover para a direita. A gente pode ancorar aqui no Vertex ou no Midpoint, subir no Z e ir com o Y para a direita. Se o seu objetivo é colocar o ginzo aqui, nesse canto, você pode utilizar o ponto central para movimentar o ginzo nas 3 direções ao mesmo tempo. Clicando aqui, você arrasta ele, pode ancorar ele com o snap ligado em outro ponto, por exemplo nesse canto, e ao você selecionar a ferramenta Affect Pivot Only, você trava o pivô desse objeto na posição que você deixou. Agora com o Snap Tools, nós vamos poder movimentar esse objeto. Por exemplo, se eu clicar aqui no meio, onde ficam todos os eixos amarelos, eu estou movimentando o objeto como um todo em todas as direções. Com o Snap Tool ligado, eu posso ir no Vertex, ou no Midpoint, ou na outra, ou em outra posição que estiver o Snap ligado, e soltar. Outra opção interessante é essa aqui embaixo, Center to Object. Depois de acionar Affect Pivot Only, você tem essas 3 opções aqui embaixo. Você pode centralizar no objeto, você pode alinhar com o objeto. Vou utilizar a ferramenta Rotacionar para exemplificar para você. Se você rotacionar o objeto em uma direção que não faz muito sentido, movimentou sem querer, você pode utilizar o Align to Object para recentralizar o pivô. O mesmo serve se você utilizar o Align to World. E aí, clicando em Reset Pivot, ele vai voltar para o ponto inicial do qual foi criado neste objeto. Agora vou criar alguns objetos para fins de exemplificação no modo de seleção. Primeiramente, vamos clicar aqui na primeira opção, em Plane. Clica, arrasta, solta. Vamos clicar aqui em Shapes, fazer um retângulo. Clica, arrasta, solta. Nessa terceira opção, nós vamos agora criar um Corona Light. Você também encontrará no painel do Corona essa lâmpadazinha aqui. Eu prefiro utilizar o painel do Corona, eu só estou te mostrando como são os painéis aqui na direita e que também existe essa informação aqui no painel da direita. Aqui na direita nós teremos as câmeras, que no caso eu vou utilizar a câmera do Corona aqui em cima na barra. Depois de câmera nós vamos ter os Helpers, que são utilizados para auxiliar na modelagem, animação, posição, orientação de certos objetos. Existem várias maneiras de utilizá-los.
Depois de helpers, nós vamos ter os space warps, que são utilizados para criar simulações. Por exemplo, wind. Você consegue criar uma força de vento na direção específica deste plane. Você pode utilizar a ferramenta rotar e assim criar uma simulação. E por fim nós temos os systems, que são utilizados para fins de animação, fins de modelagem, auxílio de posicionamento de itens. O que eu quero mostrar aqui é sobre a ferramenta de seleção. Aqui na esquerda nós temos essa opção, onde você vê as palavras geometria, shapes, lights. Por exemplo, se eu clicar em lights, eu só vou conseguir mover e selecionar nessa cena objetos que tenham light. Se esse objeto estiver agrupado com outro objeto, por exemplo, deixe-me mostrar. Uma box, group, venho aqui, coloco em lights, eu consigo mexer todo o grupo, porque ele vai considerar o que tiver light junto, eu consigo mexer. Eu vou conseguir mexer somente nos itens que foram criados como helpers. Por isso que é interessante você aprender quais são as diferenças entre shapes, por exemplo. Agora só vou conseguir nas shapes. E agora somente na geometria. Em certos momentos da modelagem ou da organização, quando você fizer a iluminação de uma cena, você só vai querer mexer nas lights. Ou, por exemplo, quando você estiver posicionando o teu sol, deixa-me clicar aqui no Corona Sun, clico, arrasto, solto, arrasto, clico. Posso ir na ferramenta Lights, eu vou só na seleção Lights aqui em cima, seleciono o ponto de foco do sol, vou na ferramenta Mover, agora eu posso mexer sem medo. Agora eu posso mexer sem medo, se eu clicar aqui, se ele estiver entre outros blocos, eu não tenho problema, a não ser que esteja outra luz perto. E voltando para o All, você mexe em tudo e seleciona tudo que estiver na cena. Antes de mostrar a orientação do pivô, se você clicou no objeto, utilizou o Shift, fez uma cópia, instância ou referência, você pode aqui na direita mudar a cor do objeto. Essa cor do objeto é a cor base do objeto apenas para fins de distinção na viewport. Sobre o pivô do objeto, se você clicar em um objeto, você vai ver que aqui ele tem várias opções de como utilizar o pivô para posicionar, rotacionar ou escalar o objeto. Se eu clicar nesse objeto aqui e quiser que ele se mova de acordo com o ângulo que eu rotacionei ele, eu tenho que vir aqui e selecionar uma dessas opções aqui, a qual mudará o pivô e fará com que ele se mova na direção, na orientação ao qual ele está rotacionado. Se você clicar aqui no primeiro, ele vai ser o screen, ele vai estar virando sempre para a minha tela. Girando o scroll aqui nessa seleção, você também pode ir descendo sem precisar clicar em um por um. Nós temos o World Parent, se trata da posição local do objeto, ou seja, se eu utilizar a ferramenta rotação, girar esse objeto e voltar para a ferramenta mover, ele vai estar de acordo com a posição que o objeto ficou. E ele funciona de uma maneira onde você pode utilizar em vários objetos. Aqui em cima, nós temos como funciona o pivô em relação ao objeto. Aqui ele vai funcionar cada um em um objeto. Por exemplo, voltando aqui para View e clicando aqui no primeiro, quando selecionados os objetos, eles vão se movimentar juntos. Quando na segunda opção, eles criam um único pivô no centro de todos os objetos selecionados. Vocês viram que, por exemplo, se eu clicar em local, isso não vai afetar. Por quê? Está sendo utilizado um modo de seleção de pivô, um modo de utilização do pivô diferente do que se tivéssemos no View. E quando estamos utilizando este modo, precisamos de um pivô de um terceiro ponto, onde será a base de rotação destes objetos. Criei uma esfera, utilizei o botão direito aqui embaixo em todos os modificadores para deixá-la no centro. Criei um cilindro, vou deixá-lo alinhado no eixo Y com a esfera. Para fazer a rotação neste objeto, eu preciso utilizar a ferramenta E de rotação. Para que o pivô fique em cima da esfera, agora eu vou clicar aqui em cima no pique. Esse pique, você vai colocar a seleção em cima do objeto desejado. No caso, essa esfera vai ser o meu ponto eixo de rotação. Clico nessa esfera, preciso mudar aqui nessa opção para esta terceira, onde o pivô
é um ponto externo. Agora o pivô ficou na esfera, porque eu cliquei pique, com esse objeto selecionado, cliquei na esfera e alterei para essa opção. Agora, quando eu girar esse objeto, ele vai girar em torno da esfera. Se eu apertar Shift e girar esse objeto, eu poderia agora soltar na distância que eu desejo, criar um número de cópias, ou instâncias ou referências. Ok, vai criar esse número de cópias. Uma forma mais interessante é clicar nesse objeto, clicar em Tools, Array, e agora eu posso utilizar da ferramenta que nós podemos ver aqui em Move. Embaixo nós temos Rotate, Scale. Quando se usa o Array, a primeira coisa é ativar o Preview. Caso contrário, você modificará os valores e não verá nenhum resultado na tela. Ele sempre tem dois métodos de utilização, Incremental e Totals. Então, ou você usa da direita, ou você usa da esquerda. Agora, se nós clicarmos nos valores aqui, para modificar o objeto, nós teremos diferentes resultados de acordo com a nossa intenção, com o nosso objetivo. Como a gente fez antes, a rotação em volta do objeto, utilizando a tecla Alt, você conseguirá valores mais precisos e menores. Aqui embaixo você tem o número de cópias que vão ser criadas. Lembrando que aqui ele vem automaticamente em instância. Você também pode aumentar a escala. Clicando aqui na direita você terá outro tipo de escala, outro tipo de modificação. Lembrando que se você utilizar o botão direito do mouse em certos modificadores, eles retornarão a 0. E aqui a base é 100. Então se eu clicar com o botão direito, ele vai gerar essa deformidade. Então você tem que clicar aqui e digitar 100. Agora eu vou te mostrar outra ferramenta e outros modificadores da Viewport. Para você aproximar a câmera, nesses casos onde, por exemplo, é um quarto pequeno, é difícil de você entrar aqui e ter uma boa visão do que está acontecendo ao redor, você vai apertar Ctrl W, ou você vai vir aqui na direita embaixo e clicar nesse olhinho. Clicando na tela, você pode arrastar o mouse para trás e para frente. Quanto mais para trás você arrastar, mais distorcido vai ficar a sua imagem. Mas, em alguns casos, como nesse quarto, para fazer algumas modelagens ou para fazer alguns acabamentos, você precisa que distorça um pouco a imagem para você ter mais visibilidade do que está sendo feito. Se eu manipular a câmera aqui dentro, você vai ver que as faces elas ficam bem escuras. Você precisa clicar aqui na primeira opção, descer até Viewport Preference, ir na primeira opção Settings e mudar aqui para To Default Lights. Com isso, vai ajudar bastante na questão da sua cena. Isso aqui você tem que modificar, às vezes, em cada uma das viewports que você entrar. Se eu vir aqui em outra viewport e tentar mudar, ainda vai estar em um. Então, às vezes, acontece de você ter que mudar em mais de uma viewport se você sem querer mudar para outra viewport. Nós vamos vir aqui na direita, nessa telinha de computador, no Display, e aqui no Shaded, se você clicar em Object Color, os objetos agora terão sua cor de base, a cor que eles foram feitas. Igual quando a gente cria um box, uma esfera, um triângulo, um cone, essas daqui são as cores bases criadas nos objetos, fazendo com que ela fique um pouco mais leve na viewport. Voltando aqui no Material Color, você consegue ver de novo os materiais na cena. E aqui em cima você também tem algumas opções da viewport. Geralmente eu uso o Clay para fazer algumas modelagens e modificações, juntamente com o F4, mas no caso nós vamos utilizar o Default Shading. Apertando F4 de novo, removemos as edges. Ainda aqui na direita teremos outras opções, como por exemplo, você consegue ver as câmeras nessa cena. Se clicarmos aqui na direita em câmeras, todas as câmeras irão sumir da cena. Se clicarmos, por exemplo, aqui em Lights, todas as lights irão sumir da cena. Da mesma maneira, se clicarmos em Shapes, Helpers, entre outros, e Geometria, que são todas as faces geométricas e blocos 3D do nosso projeto. Para voltar a aparecer, basta clicar de novo nos itens. De momento, deixarei câmera e lights desligados.
Se você apertar Ctrl Alt e o scroll do mouse, você consegue arrastar o seu mouse para frente e para trás para aproximar de alguns objetos. E novamente o Alt W se você quiser mais um ou menos um, lembrando da distorção que isso gera na sua tela. Com a letra Q vamos selecionar esse objeto, vir em Group, Open. Vou apertar F4 para ver quando selecionamos quais edges ficam aparecendo. Eu sei que esse objeto aqui tem vários grupos de várias camadas, então eu vou abrir mais vezes porque eu sei que ele está bem agrupado. Bom, eu quero movimentar essa casinha de madeira, ela ainda está agrupada. Se eu vier aqui ainda tem mais uma opção de Open, mas eu quero utilizar a ferramenta com este grupo mesmo, para você ver que a ferramenta funciona até mesmo em objetos agrupados. Nós vamos utilizar essa ferramenta. De momento utilizaremos a primeira opção. Botão direito, em cima da ferramenta, você terá algumas opções. Quando utilizada, você clica no objeto e você arrasta ele na cena. Ele se adaptará e posicionará em cima das outras faces dos outros objetos. Ele vai se adaptar, seja a face qual for. No caso, ele está colocando a parte de baixo do objeto. Nós queremos que seja a parte de trás do objeto. Então nós vamos mudar aqui até achar o lado correto. No caso é o "-y", porém o objeto está com seu eixo de posição fora do posicionamento correto. Utilizando a tecla A, nós vamos ativar o Snap de rotação. Vou rotacionar um pouco a minha câmera. E a gente vai ver que o objeto vai ficar aqui na posição bem certinho, de acordo com o que a gente precisa. Clicando a tecla Mover, o W. Lembrando que ele deve estar aqui no pivô. Antes estava aqui no outro pivô. Não aparecia na tela o pivô de mover. Então deve estar de maneira correta aqui no objeto. Com o Snap desligado, eu vou movimentar aqui perto do objeto. Se você tem interesse de manter o objeto bem certinho, você pode ativar o Snap e tentar posicioná-lo. Podemos voltar na ferramenta de posicionar objetos sobre outras formas. Botão direito, clico nesse objeto, desligo as minhas Snap Tools, clico nesse objeto e vejam como ele está com o eixo em posicionamento errado. E agora deve ser mudado o ponto pivô desse objeto, até ele ficar na posição desejada. No caso, é o positivo Z. Agora com a lâmpada, essa lâmpada não tem outro grupo. Posso clicar aqui na ferramenta, clicar na lâmpada e ela vai virar de ponta cabeça. Isso ocorre porque eu devo mudar o ponto de base dela, que será o "-z". Vamos ver? É isso daí. No caso dessa lâmpada é o "-z". Eu vou mudá-la de posição para vocês verem uma coisa. Se eu voltar aqui na direita e ativar as minhas luzes, por essa luz estar dentro de um grupo com esse objeto, ela se move junto com o objeto. Então desativar um item aqui na direita não deixará de se mover junto com o objeto ao qual foi agrupado. Aqui eu vou mostrar mais duas ferramentas. Uma quando você seleciona um objeto e você clica nesse cadeado aqui embaixo, você não consegue mais clicar em outro objeto. Você pode mudar as ferramentas até ir aqui no painel e modificá-lo, mas você não consegue clicar em outros objetos, outros blocos. Para sair do modo de seleção travado, tem que clicar de novo aqui no cadeadinho. E o outro modo é o modo de seleção, onde você coloca aqui para você isolar a seleção. É quando você seleciona um objeto, você tem um modo de seleção isolada. Quando você clica aqui, nessa outra opção, você vai trabalhar somente nesse bloco. Então, independente do número de blocos que estiverem na cena, se você tiver com essa opção ativa, você clica nela de novo, os outros blocos voltam a aparecer. Ela tem uma outra opção aqui, onde quando você seleciona, ele isola, também tem o atalho Alt Q. Aí cabe a você escolher qual é mais conveniente em cada situação. Esse foi o vídeo, gente. Obrigado por ter assistido. Se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários. Se puder dar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vai ter o link da minha rede social aqui embaixo. E se você quiser salvar esse vídeo e criar uma playlist só para você, como iniciar no 3ds Max, você pode deixar ali esse vídeo salvo. E quando você precisar, já vai saber onde está, ou se precisar mandar para alguém.
Tamo junto, até o próximo vídeo.